Hoje vamos conversar sobre O Coração, o livro do Marc Petitjean, que fala sobre esta mulher super poderosa, Frida Kahlo, em seus dias em Paris. Mas antes de falar sobre o livro, deixa eu só me hidratar um pouquinho na minha caneca maravilhosa que veio com o livro. Gente, o material de divulgação, o material promocional desse lançamento, ele tá sensacional. Eu vou deixar o link de compra para essa primeira edição, que vem com os postais. Esse é o coração, o quadro, né? Aqui tem a frase de divulgação do livro, que é a mesma que está na Ecobag. E esse material todo vem nessa edição, tá à venda nesse primeiro momento, e comprar, garantir antes que acabe, né? Pra não ficar sem, pra não perder. Mas vamos falar sobre, depois que eu já me hidratei, eu vou me hidratar de novo, porque tá muito chique essa caneca, né? Ai, meu Deus. Astral cultural. Maravilhosos. Mas vamos falar sobre o livro, sobre a história. O Marc Petitjean, que é o escritor, o que fez essa pequena biografia, ele é filho do Michel Petitjean, que é uma fera, um crush da Frida naqueles momentos que ela foi a Paris, em 1939, para fazer uma exposição dos quadros dela. Eu não li a biografia da Frida, eu não conheço a história dela. Posso ler mesmo assim? Tipo, é muito específico, eu preciso conhecer tudo? Não precisa conhecer tudo. Eu particularmente não li a biografia da Hayden Herrera, mas fui muito bem ambientada pelo Mark nesse livro, né? Ele fala até, inclusive, né, que esse período da Frida em Paris, ele tem 16 páginas na biografia, e então ele resolveu dar essa atenção, dar esse destaque para essa trajetória dela, que foi fazer essa exposição em um período, 1939, se vocês lembrarem aí das aulas de história, é antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial. Então é um período que tá todo mundo com os nervos à flor da pele, numa Europa que em vários momentos, em várias datas ali ao longo do livro, vão acontecendo invasões, vão acontecendo algumas amostras do que viria a ser esses anos de guerra. Mas vamos lá. Ele começa a contar a história com a saída da Frida de Nova York para ir para essa exposição, e ele contextualiza como que ela vai parar lá, como que ela chega em Paris, quem convida, a casa que ela vai ficar, e a gente acaba conhecendo essas pessoas, esse convívio. Me remete muito as pessoas que ela convive nessa história ao livro do Hemingway, Paris é uma Festa, que é de um pouquinho antes, né, algumas duas décadas antes, que pega aquela efervescência cultural. Esse livro também retrata um período de efervescência cultural, os surrealistas se criando o seu campo de estudo, seu terreno, reivindicando terrenos na França, na Europa toda, no mundo das artes. E aí a Frida vai ao encontro dessas pessoas e acha eles chatos pra caramba, enfadonhos pra caramba, porque eles são teóricos, e ela é uma artista de alma, né, ela é uma artista que ela não pinta com teoria, ela não pinta com métrica, ela não quer saber das escolas, ela não quer ser encaixada como uma surrealista. Mas é muito divertido acompanhar esta mulher, essa força, esse furacão que foi a passagem dela por qualquer lugar que fosse, né? Em contraparte, a gente também vai conhecer o Michel Petitjean, que é o pai do Marc, que é o pai do escritor, né? A gente vai conhecer ele, e a gente vai conhecer um homem por dois ângulos de vida, digamos assim. A gente tem um homem que foi o homem da época da Frida, um homem das artes, um homem com amante, um homem com esse convívio efervescente, né? Com esse convívio cultural muito forte, com esse convívio boêmio, essa é a palavra que me faltou. E aí, este homem, ele passa pela Segunda Guerra Mundial, ele já tinha tido
uma experiência na Primeira Guerra, ele passa pela Segunda, e aí quando ele vem a ter o Michel, ou o Mark, o filho dele, o homem que o filho conhece é um homem mais sério, um homem silencioso. Então, para ele fazer essa pesquisa, fazer essa busca de tentar entender quem foi o Michel, amante de Frida Kahlo, é também uma reconstrução da memória do pai, para tentar descobrir quem era o pai dele, quem era o verdadeiro pai dele, porque para ele era um homem sério, um homem diferente da expectativa, né, do que se esperava. No livro, em alguns momentos, eu vejo talvez puxar o Mark puxar a brasa para assada do pai dele, humanizando o pai dele, e às vezes tratando Frida como uma mulher obcecada, uma mulher quase alegórica, mas compreensível. Outro ponto também, porque o coração, né? Porque o título. O coração é a obra que Frida dá para seu amante, Michel, e que o Mark cresce tendo uma obra de Frida Kahlo na casa dele, assim, né? Tipo, como se fosse a coisa mais natural desse mundo, né? Então, essa é a obra, né? Esse é o porquê do título, o porquê do O Coração, né? Outra questão que foi muito difícil para construir esse romance que ele não tinha conhecimento e que ele ficou sabendo e que não se tem muito registro é a unilateralidade das cartas, né? A Frida tinha no seu acervo cartas do Michel, mas Michel não tinha no seu acervo respostas de Frida Kahlo. Será que ela respondeu alguma vez? Será que ela deu conversa para ele? Em alguns momentos parece que ele falava sozinho e talvez fosse falar sozinho. Talvez esse romance nunca tenha acontecido, a não ser na cabeça do Michel. Aí a gente pensa nesse homem fantasiando e contando sozinho essa história, então talvez isso nunca aconteceu, né? Porque só ele mandava carta, só ele se respondia e ela não respondia. Só ele se correspondia e ela não respondia. Então há algo de podre sobre o reino da França, alguma coisa que não se entende. Ou essas cartas desapareceram porque ele foi, enfim, não vou contar o que aconteceu com ele durante a guerra, mas ele passou pela guerra e em algum momento as coisas podem ter se extraviado. Sobre o livro, a edição está maravilhosa, capa dura, verniz localizado no título, e olhem as cores dos inícios dos capítulos. Se isso daqui não é um capricho editorial, não sei o que podemos chamar de capricho editorial. Olha só. A questão das cores também é muito explicada ao longo da história ali, as cores que são utilizadas, assim, as cores que Frida utilizava, a vestimenta. Então, eu não li toda a biografia dela, não sei nada da Frida, não tem problema, não vai cair de paraquedas nessa história, porque tá tudo muito bem explicadinho. Eu acho que é isso, vou deixar o link então para vocês terem acesso ao exemplar com eco bag, com os postais da pintura, da fotografia dela. E se tiverem mais alguma dúvida sobre o livro, se ainda tiverem alguma questão, saber se compra, se não compra, se joga, se não se joga, pode me chamar, que a gente pode conversar bastante sobre essa história. E eu vou tomar mais uma aguinha assim com a minha caneca da Astral Cultural. Maravilhosa, né?